Este é o canal Caminhos do Pensamento. Eu sou branco, estou com um boné preto com um detalhe dourado na região da testa. Estou com óculos escuro, tenho bigode e barba curta preta. Estou com uma camisa vermelha com gola que tem um símbolo do lado esquerdo do vídeo que tem as cores dourada, preta. No meio desse símbolo tem dois leões, um virado para o outro. E esse detalhe é preto. Em cima dele tem uma coroa dourada e embaixo tem uma faixa branca. Estou caminhando, olhando para o meu celular em um parque público rodeado por árvores, caminhando sobre folhas e galhos. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e hoje eu vou falar sobre a morte do grande apresentador Silvio Santos. Eu tenho inúmeras memórias afetivas relacionadas a esse ser. Eu cresci vendo o Silvio Santos com os meus pais nas noites de domingo e também nas tardes de domingo, e gostava muito de vários quadros engraçados. Ele apresentava às vezes algumas coisas curiosas também, e eu gostaria de focar aqui no fato de que Silvio Santos não era um homem nada religioso. Ele professava uma religião que era o judaísmo, mas ele não demonstrava ter nenhum tipo de apego àquela doutrina. Aqui no Brasil é muito comum a gente ter os católicos não praticantes e até mesmo evangélicos não praticantes, que uns anos para cá nós temos pessoas que se declaram evangélicas, mas não estudam a sua doutrina, nem frequentam a igreja. E o Silvio Santos era esse tipo de judeu. Ele não guardava o sábado, que é uma doutrina importantíssima do judaísmo. Ele não repousava do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. E ele mesmo declarava que trabalhava todos os dias sem exceção. E inclusive se orgulhava disso, dizendo que era Deus que lhe dava as oportunidades, que a força que ele tinha vinha de Deus, e ele sempre atribuía o seu sucesso a Deus. Só que ao mesmo tempo ele demonstrava que tinha uma visão sincrética da divindade, porque ele falava que esse Deus não era um Deus específico que se revelou por meio de um profeta, por meio de uma religião, mas era um Deus que estava conectado com todos os seres humanos e até mesmo com todas as religiões. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link de uma entrevista antológica que o Silvio Santos deu em 1988. Eu considero essa entrevista um marco na vida dele, como ser humano, como apresentador, como tudo. Porque ele voltou de um tratamento delicadíssimo de câncer no olho e ele teve uma perspectiva de morte diante de si. Ele achou que iria morrer e inclusive ao mesmo tempo ele teve um problema na sua garganta, e a voz dele sempre foi o seu instrumento, como todos sabem, aquela voz maravilhosa que ele tinha, aquela voz sedutora. Só que ele falava tanto, ele trabalhava tanto, que os médicos falaram: você tem que dar um tempo, você tem que descansar, E ele não conseguia fazer isso, e realmente ele começou a perder a voz. Então ele ficou um período em retiro, cuidando da sua saúde. Ele voltou e deu uma entrevista na sua emissora, no programa de calouros que ele apresentava. Ele se tornou o entrevistado e todo mundo fazia qualquer tipo de pergunta que quisesse para ele, Aí perguntaram sobre família, sobre religião, sobre sexualidade, e ele respondeu tudo de forma bem transparente. E nessa entrevista ele falou sobre essa visão sobre Deus, uma coisa bem genérica, mostrando que ele não era de fato um judeu, Apesar de ele se declarar judeu, mas de fato ele não acredita no judaísmo. E o Silvio Santos fez questão de pedir que houvesse uma cerimônia judaica no seu velório, ou no seu enterro, enfim. A família respeitou isso e chamou um rabino para fazer o discurso, para fazer o ritual ali do sepultamento judaico, Então a gente fica pensando, mas como que funciona a mente de uma pessoa dessa? Porque o Silvio Santos não praticava de verdade o judaísmo, mas ele gostava do judaísmo e fez questão ali de dar um apoio, ainda que fosse assim, um apoio muito discreto, porque
ele poderia, por exemplo, permitir que fosse filmado esse culto judaico, né? Se ele quisesse propagar essa religião, pelo menos, ele poderia usar aquele momento para isso, mas não. Ele quis que fosse uma cerimônia restrita, né? Que não deixou registro, a não ser na memória dos familiares e dos amigos mais chegados que foram convidados. E eu tenho dificuldade de entender isso, sabe, pessoal? Porque eu fui um religioso fervoroso e eu fazia questão realmente de praticar tudo aquilo, de estudar muito bem e inclusive divulgar essa doutrina, porque isso era uma coisa que estava incrustada naquele sistema, né? Que aquela doutrina me impulsionava a pregar realmente. O judaísmo não tem essa pretensão. O judaísmo não ensina que os seus adeptos devem procurar espalhar essa mensagem. Mas o Silvio Santos, com essa atitude de ordenar que fosse feito um rito judaico no fim da sua vida, mostrou que, assim, como se ele quisesse ajudar essa religião de alguma forma a continuar. Então, me parece que é uma coisa contraditória essa atitude, né? Uma pessoa que não guarda o sábado, né? Mesmo tendo todas as condições para isso, o Silvio Santos, né? Ainda que no começo talvez ele não tivesse condições, mas depois que ele ficou rico, ele poderia muito bem descansar, né? Ele pessoalmente não precisaria colocar sua empresa descansando, mas ele poderia individualmente praticar esse judaísmo, mas ele escolheu não fazer isso, mostrando que de fato ele não acreditava nessa exigência divina, né? Então ele tinha uma crença em Deus do jeito dele, um Deus personalizado de acordo com aquilo que ele entendia ser o mais correto, mas ao mesmo tempo ele fingia acreditar no judaísmo. E a família do Silvio se converteu ao protestantismo. Me parece que as filhas dele e a mulher são pentecostais, né? Já faz tempo que elas se converteram e o Silvio nunca seguiu esse caminho. Ele até frequentou um pouco a igreja evangélica, mas ele nunca demonstrou nenhum fervor religioso, né, de nenhuma vertente. E o Silvio tinha um potencial imenso de ajudar o Brasil de uma forma muito significativa. Nessa entrevista de 1988 ele falava muito sobre isso. Será que eu só posso oferecer circo para as pessoas? Será que o meu papel é só esse? Será que eu não posso colaborar de uma forma melhor para a população? Ele questionou isso, falando sobre a política, né? Ele já tinha pretensões ali de se candidatar a presidente, embora ele não tenha explicitado isso, mas um ano depois ele realmente se candidatou, né? Em 1989, ele era o único que seguramente derrotaria Fernando Collor de Mello, que era o candidato apoiado pela Rede Globo. E a candidatura do Silvio Santos foi barrada pela Justiça Eleitoral devido a uma tecnicalidade ali. Faltou um procedimento para a candidatura dele ser registrada. O Silvio, então, ele tinha um desejo de ajudar o Brasil, de não ser apenas aquele personagem circense que anima as pessoas, que distrai as pessoas dos seus problemas, mas ele queria sim ajudar os brasileiros. Ele acreditava que ele tinha essa missão e morreu de certa forma frustrado, porque ele não fez nada na vida dele além disso, além de manter o SBT, né, além de manter aqueles quadros que não tinham nada de instrutivo, nada de educativo nos quais ele participava. É claro que esse aspecto humorístico, burlesco, tem o seu valor, né? Eu gosto também de ver coisas desse estilo, mas é como eu falei, o Silvio tinha um potencial superior para fazer coisas muito melhores. Ele tinha potencialidades que ele não concretizou. Eu fico pensando, uma pessoa com todos aqueles recursos, com todos aqueles talentos, né, que merece realmente todos os elogios que foram feitos, principalmente pela Rede Globo, né, que rasgou todos os elogios possíveis, usou o seu espaço, os seus maiores artistas, apresentadores, comediantes, para realmente declarar que o Silvio era o rei da TV brasileira. O que aconteceria se Silvio Santos tivesse a filosofia correta na cabeça, se ele tivesse propagado as ideias filosóficas corretas, se ele tivesse usado aquele espaço para educar a população tão carente de cultura,
se ele tivesse realmente ensinado as pessoas a ter uma visão racional da vida, livrando-se de amarras, livrando-se de ideias que castram, que oprimem as pessoas, se ele tivesse ensinado as pessoas a se dirigirem na vida de uma forma racional, de uma forma sensata, a terem uma ética bem fundamentada, uma ética fundada no respeito aos outros, aos demais seres capazes de ter interesses, de ter desejos, se ele ensinasse a população brasileira a boicotar, tanto quanto possível e praticável, a exploração e crueldade contra quaisquer seres, independentemente da sua espécie, se ele tivesse ensinado às pessoas que as religiões são fabricações humanas, são uma mistura de hipnose com mitologia, de ilusão com histórias fictícias, e que nós podemos julgar todas as ideias pelo senso crítico, nós podemos analisar todas as ideias de uma forma lógica e não devemos nos submeter a seres humanos que alegam ser autoridades, que alegam ser especiais. Se ele ensinasse que a única autoridade verdadeira é a autoridade da razão, como seria o Brasil se Silvio Santos tivesse se engajado no verdadeiro caminho da sabedoria, se ele tivesse devotado a sua vida a ajudar a população, não necessariamente se candidatando a um cargo político, mas usando o seu espaço para realmente levar a cultura para as pessoas. Não de uma forma ostensiva necessariamente, ele não precisaria, porque nós já temos, por exemplo, a TV Cultura, que é uma emissora magnífica, realmente que se destina a levar cultura para as pessoas, mas o Silvio Santos poderia usar o seu programa para levar, por exemplo, pessoas dentro daqueles programas circenses que ele apresentava. Ele poderia levar pessoas para falar durante 5 ou 10 minutinhos sobre esses assuntos mais sérios. Ele poderia ajudar a divulgar a filosofia, popularizando a filosofia, sem vulgarizá-la, sem torná-la, vamos dizer assim, um item de botequim, mas levando a filosofia de uma forma reduzida, comprimida, que coubesse na mente do brasileiro médio, que às vezes não sabe ler e escrever, não sabe interpretar um texto, mas o Silvio Santos poderia ajudar as pessoas a se educarem, a terem o amor à sabedoria, a não dependerem de religiões, de líderes humanos. Sabe, pessoal, eu fico pensando nisso tudo. Para mim, Silvio Santos morreu a partir do momento que ele parou de apresentar os seus programas, né? Porque o Silvio Santos concreto era aquilo a que eu tinha acesso, né? Uma vez que ele parou, que ele saiu da TV, que ele se retraiu, então não existia mais aquele personagem, né? O que havia era uma pessoa que estava em outro âmbito, né, de existência. E eu sinto pela passagem dele, como disse a família, né? Achei bacana ele não querer que a sua passagem fosse explorada, né? Que não fosse feito aquele velório coletivo que é muito comum após a morte de pessoas famosas. E eu fiquei pensando, será que se a família tivesse desrespeitado aquele direito, isso seria antiético? Porque uma vez que a pessoa não existe mais, ela não vai testemunhar o que ocorreu, né? Então assim, a pessoa morreu e ela pediu que não fosse feito um velório. E se a família tivesse feito um velório aberto, né? Bem, ela estaria desrespeitando o quê? Um desejo que não existe mais, porque o ser que desejava se esvaiu, né? O ser que desejava não é mais e, portanto, não existe mais aquele desejo. Então a família estaria respeitando o que, na verdade? Ela estaria respeitando a memória do Silvio Santos. A família imaginaria o que o Silvio sentiria se ele visse isso aqui. Ele não gostaria que as pessoas fizessem velório para ele, pelo menos aquele velório aberto. Então nós não vamos fazer esse velório aberto. Mas isso é uma ficção, não é? Porque o Silvio não seria desrespeitado se o seu desejo fosse descumprido. Ele não teria nenhum prejuízo com isso. Se ele deixou de existir, ou se ele está existindo, mas ele está em um outro plano, no qual ele não tem acesso ao que ocorre aqui nesta terra, ele não
teria então nenhum tipo de prejuízo. O seu desejo não seria contrariado com aquilo. Mas enfim, eu achei bacana da parte da família ela fazer isso. Eu fico meio dividido, né, com essas questões. Eu fico pensando, será que nós temos o dever de respeitar isso, né? Será que nós temos o dever de guardar a palavra dada para uma pessoa que já morreu, né, e portanto não pode ser mais prejudicada por aquilo que nós fizermos, falarmos ou revelarmos? E pelo sim, pelo não, acho que o melhor é realmente cumprir aquilo que nós prometemos, porque se a gente descumpre a promessa, a gente está mentindo para nós mesmos. A gente promete que vai fazer uma determinada coisa para a pessoa, só que nós sabemos que na verdade aquilo é um faz de conta, né? Por que nós falamos então que vamos fazer aquilo, né? Por que nós prometemos para a pessoa que vamos sim fazer ou deixar de fazer determinada coisa? Se a gente está prometendo que vai fazer aquilo, é porque nós pensamos que aquilo é o correto, não é assim? Então, ainda que existam motivos para dizer que não existe um dever ético nesse caso, uma vez que a pessoa com a qual nós nos comprometemos não existe mais, ou se porventura existir em um outro plano, ela não será prejudicada por ela não ter acesso ao que está ocorrendo, o mais prudente é que nós cumpramos a promessa dada àquela pessoa. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso. Até a próxima.